Boa noite, pessoal. Preparamos aí para mais uma live com o professor Túlio Bastos. Já está aqui online. Professor Túlio, já vou aceitar aí, só para o pessoal ir chegando e preparando aqui o nosso café. Boa noite, professora Luísa Brum. Douglas Fernandes, boa noite. Deixei fixado um comentário sobre o nosso tema de hoje, variação de preço no mercado de bens de tecnologia da informação. O gigante professor Túlio Bastos hoje vai nos dar esse presente com seu conhecimento. Grande Felipe Bozelli, online com a gente aí hoje também. Grande abraço pra você, meu amigo. Vamos ter nossa live também, né, Filipão? Vai ser top, com certeza. Café Digital em sua 6ª edição já. 7ª edição. Amanhã teremos nossa amiga Lara, da Central de Compras. Um abraço pro meu irmão Caio, que está online com a gente também. Vamos lá, hein? Um minutinho, já estamos entrando. Tragédia. Foi. Vamos lá. Aceitando o Túlio Bastos. Tulhão, já te aceitei aqui. Entrou. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Excelente. Obrigado aí pela sua participação nesse nosso projeto. Você que é uma grande referência aí no tema. E, obviamente, não poderia deixar de agradecer também, professor Túlio, e saudar aqui grandes amigos que estão aí com a gente, professor Jamil, professor Bozelli, nosso amigo Elton entrou agora. Então, uma boa noite a todos os presentes que hoje vão acompanhar aqui essa live, na minha opinião, muito importante pelo momento que a gente está vivendo. E o professor Túlio vai nos agraciar aqui com esse conhecimento magnífico que ele tem. Então, professor Túlio, primeiramente, agradecer a tua disponibilidade, o teu apoio. Você que fez uma live brilhante com o professor Rony Charles. O professor Rony Charles iniciou aí o projeto com a gente do Café Digital. Boa noite, professora Angelina. E eu fico muito feliz, professor Túlio, de poder dividir aqui com mentes brilhantes esse espaço do Café Digital, apresentar o projeto para o pessoal. A ideia, basicamente, é que nós possamos trazer à tona novos conhecimentos de temas que já são relevantes. O momento do Covid agora e pós-Covid exige de nós uma postura talvez mais proativa, uma postura mais inteligente de colaboração. E o tema de pesquisa de preço é um tema sempre que incomoda muito os gestores públicos, né? Nós estamos agora com a legislação da 13979, que já foi editada pela medida provisória, e essa legislação trouxe um aspecto de celeridade maior para as compras que estão envolvendo situações do Covid. Muitos gestores ainda possuem dúvidas de como atuar, mas acho que ricamente os nossos amigos já criaram cartilhas e lives. A gente também fez uma live com o Rony também, desse assunto, assim como você também fez a parte de pesquisa de preço. E eu tive a ideia de te convidar para que nós possamos fazer esse trabalho e certamente trazer esse conhecimento para o nosso público. O professor Túlio, ele é economista, com MBA de gestão empresarial pela Getúlio Vargas, já atuou como consultor em diversas empresas, né? E ele responde hoje pela Superintendência de Infraestrutura e de Mercados Governamentais
do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, né? O professor Túlio também é empresário, autor do livro Formação de Preços e coautor do livro de licitações públicas da editora Negócios Públicos. Dispensa apresentações pelo tema. E eu queria, professor Túlio, iniciar aqui o nosso trabalho de hoje contando uma história, antes de passar a bola. Eu acho que a partir dessa história você vai ter condição de desdobrar o assunto e levar esse conhecimento para o público. Era uma vez um servidor público de tecnologia da informação, poderia ser de qualquer outra área, que precisava realizar uma cotação de preços, uma pesquisa de preços, para atender uma necessidade de uma compra pública em um determinado órgão. Esse servidor tinha pouco conhecimento, mas ao chegar na organização, ele descobriu que outros gestores anteriores foram punidos por erros na pesquisa de preço na sua organização. E essa experiência trouxe para ele aquela síndrome do medo, do qual o gestor fica apático e preocupado sobre os próximos passos que ele vai dar. Considerando esse cenário, professor Túlio, como que nós podemos ajudar esse gestor nessa posição que ele está acuado, ele está preocupado? Como é que a gente pode ajudar esse profissional a perceber o que é a pesquisa de preços, a sua importância e quais são, digamos assim, os tipos de preços que existem para que essa pessoa possa realizar o trabalho dela com tranquilidade dentro da legislação, né, que a gente gosta de citar, a IN5 da pesquisa de preço alterada pela IN3. Então, pergunta muito simples para que você possa desdobrar esse teu conhecimento para o público e a gente possa ricamente aqui falar sobre os bens de TI que são muito influenciados por isso aí. A palavra é toda sua. Perfeito. Bom, primeiro, Neto, eu quero agradecer aí o convite, a oportunidade da gente estar aí conversando e trocando essa ideia sobre a importância da pesquisa de preço e como é que ela está sendo impactada aí pelas questões do Covid, especificamente na contratação de bens de TI, né? Você iniciou a sua história tocando um assunto super importante, né? Que é o direito administrativo do medo, né? Mas eu vou falar sobre o direito administrativo do medo um pouquinho mais para frente. Vamos começar pelos conceitos de pesquisa e como é importante os servidores entenderem cada um desses conceitos na formação do preço público. Tá? Existem basicamente 3 tipos de preço. Tá? O primeiro deles é o preço de mercado. E aí, para a gente entender o preço de mercado, é preciso entender que esse é um preço extremamente dinâmico. Tá? Esse é um preço que ele vai buscar sempre uma equação de equilíbrio. E quando a gente está falando de uma equação de equilíbrio, a gente está falando sempre de oferta e de demanda. E é essa oferta e essa demanda que vai determinar o preço de mercado. Né? Obviamente, num contexto como esse, um produto que é dolarizado, com dólar no preço que está, ele também fica mais volátil. Né? Quer dizer, ele tem várias variáveis interferindo nesse nível de preço. Mas, em qualquer uma dessas situações, independente de todas essas variáveis, ele vai buscar uma equação de equilíbrio, e essa equação de equilíbrio é basicamente o que vai determinar isso é a oferta e a demanda. O outro preço que existe é o preço transacional, né? E o preço transacional ele carrega várias variáveis com ele. A principal delas é a negociação, né? A forma de pagamento, a quantidade que eu vou comprar. Então, essas variáveis vão determinar esse nível de preço, né? Cada órgão vai ter o seu, cada instituição pública ou privada, a depender do seu histórico, da sua capacidade de pagamento, da quantidade que está comprando, vai chegar a um nível de preço diferente. Se esse preço é CIF, se esse preço é FOB, como é que está estruturada essa logística de suprimento. Todas essas variáveis vão influenciar o preço transacional. Quer dizer, ele carrega com ele diversas variáveis, né? A periodicidade de entrega, quantas unidades eu entrego em cada uma dessas vezes que eu levo até o meu cliente, né? Tudo isso vai influenciar no preço transacional.
mas a principal informação dele é ele carrega o poder da negociação. Então, esse é o preço transacional. Mas os servidores, quando estão montando o seu processo administrativo, eles têm uma outra questão para ser definida, que é o preço de referência, é a estimativa de preço, né? E carregam com eles um grande desafio, né? Porque quando você está pensando em preço de referência, você tem que pensar qual método eu vou utilizar para formar o meu preço de referência, né? Quantas cotações são necessárias para eu formar o termo de referência? A gente tem lá uma ideia de que sempre são necessárias 3 cotações, né? Isso não está na lei, isso nasceu num acórdão e até hoje a gente carrega essa ideia das 3 cotações. Mas e se o produto não tiver 3 fornecedores? Como é que eu monto esse preço de referência? Porque se eu tenho um mercado grande desse produto, eu posso ter 3 cotações e 3 cotações serem absolutamente irrelevantes dentro de um universo. Agora, num mercado restrito, eu posso ter uma cotação e ter feito um censo, porque só existe um fornecedor. Podem ter 2 cotações e ter feito um censo, porque só existem 2 fornecedores. Então, o preço de referência ele vai carregar com ele premissas estatísticas na formação. E não vai carregar com ele a negociação, ou seja, o efeito barganha, o efeito escala da quantidade. Numa cotação, no momento que você está só cotando, você não carrega não consegue juntar todas essas variáveis para formar o seu preço de referência. Então, o básico para a gente pensar o preço de referência é que a gente tem que modelar ele, né? Para uma moeda corrente, para um período de referência, para uma praça de validade, e aí mapear esses potenciais fornecedores, avaliar a dispersão para formar esse preço de referência. Então, o mais importante desse processo todo, Neto, é a gente conseguir, primeiro, identificar quais são esses 3 preços, né? Qual a diferença entre o preço de mercado, o preço transacional e o preço de referência? Acho que aí começa o desafio do órgão que vai licitar, que precisa comprar um computador, que precisa comprar um notebook, que precisa comprar eventualmente um teclado. E aí, Neto, nesse momento em que a gente está aqui formando, instruindo o nosso processo administrativo, tem um outro ponto que é extremamente relevante, que eu preciso padronizar a minha especificação técnica. Eu preciso ter qualidade na descrição técnica daquilo que eu desejo receber enquanto instituição. Porque toda vez que eu não especificar bem aquilo que eu desejo receber, poderá, né, não estou dizendo que vai acontecer, mas o seu fornecedor pode captar a sua deficiência de especificação como lucro. E aí o órgão ficar prejudicado porque não recebeu aquilo que ele desejava ou não recebeu o computador que ele precisava, dado uma aplicação que aquele equipamento vai ter. Eu posso estar, eventualmente, comprando um laptop que vai processar grandes bases de dados, que o servidor vai utilizar para fazer algum estudo de data science, enfim. E aí, se eu especifico mal, pode chegar um computador que não atende às necessidades do órgão. E, obviamente, quando a gente está falando de da descrição técnica do produto, né, é extremamente importante você assegurar esses requisitos para que você não seja surpreendido com um produto de baixa qualidade ou um produto que não atenda às necessidades do órgão. Isso tem a ver com a cesta de preço? Obviamente tem a ver com a cesta de preços, né? Porque toda vez que eu especifico mal um determinado produto, né, o meu preço tende a ter uma dispersão maior, porque eles têm elementos técnicos diferentes, têm requisitos técnicos diferentes,
e eu posso comprar um produto de baixa qualidade ou um produto de alta qualidade. E preço e qualidade são diretamente proporcionais. Toda vez que eu procuro, isso é estatística, tá? Toda vez que eu caminho em direção a um produto de qualidade, toda vez que eu caminho em direção a um notebook de ponta, ele tende a ser mais caro do que um notebook que tem um processador mais lento, que tenha características ou requisitos técnicos mais básicos. Isso aí é um conhecimento muito básico, né? Se a gente entrar no portal da loja americana, a gente vai conseguir perceber isso nitidamente, vai conseguir perceber isso facilmente. Falando em loja americana, mas trazendo para um exemplo que eu gostei muito e que teve muitos comentários, né? Com relação à compra de um bem que eu não vou considerar aqui tanto quanto tecnologia, apesar de usar tecnologia, a depender do órgão isso entra ou não na agenda de compras de TI. Teve um caso citado na live do professor Rony sobre uma compra de um equipamento de uma TV. Eu queria que você comentasse aqui para a nossa audiência também essa prática, o que aconteceu, diferenciais da nossa equação aqui de compra de TI. Cortou, Neto, eu não ouvi o que você falou. Você ficou congelado aí para mim. Vou repetir, então. Você teve uma agenda com o professor Rony, do qual teve um exemplo sobre uma compra de uma TV que foi feito por um portal de uma loja, das lojas americanas. Eu queria que você comentasse sobre esse exemplo. Pois é, Neto. Foi até interessante, né? Boa noite, Gabi. Saudade, Gabriela. Eu não me lembro. Oi, Gabi. Boa noite, tudo jóia? Uma honra aí ter a Gabriela Pércio aí junto com a gente. O que o Rony reportou isso, eu não me lembro bem a situação, mas parece que um órgão comprou uma televisão e a empresa que ganhou, ao entregar a televisão, deixou colada atrás da televisão uma nota fiscal da loja americana, né? Já começa aí, o Rony fez uma brincadeira na hora, né? Bom, a pergunta é, por que a loja americana não participou, né? Primeiro ponto é a gente entender, né? Por que a empresa que ganhou comprou na loja americana e vendeu para o órgão? Quer dizer, o órgão poderia ter comprado mais barato. Aí entra um ponto super importante, né? Porque a gente quer tratar essa questão, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, dentro aí dos ritos normais de licitação. Existe hoje, o Neto, uma corrida pela aquisição de bens de informática, né? De uma hora para outra, todos nós tivemos que caminhar para o home office, né? A própria Fundação Getúlio Vargas passou por isso e nós tivemos que botar em todas as unidades, e a FGV tem escritório nas 27 unidades da federação, e todo mundo teve que ir para home office. E uma parte dos nossos funcionários, eu não consigo aqui precisar quantos, mas uma parte deles não tinha um laptop adequado, um desktop adequado para desempenhar as atividades que eles faziam lá dentro da FGV, manuseando grandes bancos de dados nas suas casas. E a FGV teve, até por conta da legislação, né, quando você coloca um funcionário em casa, você tem que dar todo o suporte para ele dentro de casa. A FGV teve que fazer a aquisição imediata de vários computadores, teve que disponibilizar diversos laptops para esses funcionários em casa. E eu acho que todo órgão passou por isso. E aí, só que eu fico imaginando a vida de um servidor, né? Porque uma instituição privada, ela pode eventualmente fazer uma aquisição num portal, uma empresa privada pode entrar ali e comprar esse produto na loja americana. Mas e o órgão que não pode fazer antecipação de pagamento? O servidor tem que lidar com essa questão que você iniciou aí no início da nossa conversa, né? Ele tem que lidar com o direito administrativo do medo. O direito administrativo do medo impõe a ele o medo de decidir, né? E em alguns momentos acaba tendo como consequência isso que o Rony citou aí, que é o órgão pagar um pouco mais caro, porque alguém comprou na loja americana, botou ali a margem de lucro dele, recolheu novamente todos os impostos decorrentes dessa operação e botou isso numa caixinha de presente para o órgão público, né? Eu acho que é chegada a hora, né, da gente pensar
Como essa legislação pode ser modelada, né, para que o órgão possa comprar melhor, né? A gente pode pagar por um show antecipado, porque o artista não sobe no palco se ele não tiver pago, mas a gente não pode comprar lá o teste do Covid, a gente não pode comprar o laptop com pagamento antecipado. A grande pergunta é por que a loja americana não participa das licitações. É medo de receber? Ela tem um critério, né? Que você paga para depois receber. Então, já teria que mudar a legislação, porque o órgão teria que efetuar o pagamento. E aí é preciso entender o mercado, né? E tornar esse mercado, a contratação pública atraente para uma loja americana, atraente para outros players do mercado privado, para que possa gerar essa economia para a administração pública e tirar, eventualmente, alguns desses intermediários. A professora Gabriela está dizendo que essa é a hora. Eu concordo, professora Gabriela. Eu acho que o momento do Covid trouxe uma grande reflexão, não só para o aspecto normativo, que tem tentado acompanhar essas alterações, mas para o aspecto prático, né? O momento Covid, eu vejo, Túlio, essa situação do teletrabalho, é algo que o nosso amigo Walter Cunha já falava há algum tempo. A gente teve uma live também com o professor Walter Cunha a respeito disso. O impacto nas compras de TI já foram consideráveis. Veja, quem planejou com antecedência e já tinha um quadro administrativo operando no trabalho remoto, teve mais sucesso. No meu órgão, por exemplo, foi algo muito tranquilo e natural. Imediatamente, a partir do momento que mudou-se a chave, os servidores, isso aconteceu há pouco menos de um mês. Eu estava lá no momento, foi preenchido o formulário, entrei em teletrabalho, eu tinha meu laptop. Mas o meu colega do lado olhou para mim e falou, cara, não sei o que fazer. E aí, logo depois, saiu uma portaria da Secretaria de Governo Digital, no sentido de apoiar a movimentação dos bens para que os servidores pudessem utilizar. Mas, ainda assim, eu acredito que isso gerou um start de aquisições, não só do próprio órgão, como também dos servidores para poder se equipar. Eu, particularmente, eu comprei aqui, na semana passada, eu fiz 2 aquisições de TI de um modo pessoal. Comprei a Alexa, minha assistente pessoal. Boa noite, Alexa. A Alexa está aqui com minha assistente virtual, me ajudando a programar as agendas, muito interessante. E eu comprei impressora, porque foi necessário. Eu nunca tinha pensado em ter uma impressora em casa, não havia necessidade. Então, isso alterou um pouquinho. Mas aí, esse meu colega, que teve que ter o seu equipamento movimentado, ele conseguiu posteriori. Só que é o seguinte, gerou uma equação aí de novas contratações. Inclusive, contratações que não eram prioridade passaram a ser por uma série de órgãos. Veja, para você implantar, e aí eu quero que você comente esse assunto comigo, para você implantar um teletrabalho, o valor que é necessário de infraestrutura de tecnologia da informação é relativamente alto. Não basta você simplesmente, digamos, ter aí a plataforma do Zoom, que a gente teve o caso, estou citando o Zoom porque o Zoom teve um problema de segurança da informação, foi bastante criticado. O Zoom já soltou um patch de correção, dizendo que estaria resolvido, mas o negócio já foi para frente, a própria AGU também já bloqueou o uso dessa plataforma e está sendo utilizado as plataformas oficiais. Quem quiser depois pode me pedir um gráfico comparativo das ferramentas, eu posso disponibilizar essa informação para vocês. Mas a grande questão é, professor Túlio, dado esse cenário de aumento das compras de tecnologia, como é que você vê a questão do aumento do preço desses bens nesse período de Covid? Eu tentei fazer uma aquisição que não tinha um bem aqui no Brasil, tá? E eu não consegui comprar ela. Eu até consegui, mas por um preço bem diferente. Então, baseado nisso, como é que deve estar o impacto para a compra de bens de tecnologia, bens maiores, como storage, como hiperconvergência e soluções mais robustas para trazer aqui para o nosso Brasil? Pois é, Neto, a gente volta lá no início da nossa conversa, né? Quando a gente fala de formação de preço para bens de TI, lá no artigo 20, diz o seguinte, que para você formar o preço de TI, você deve utilizar ou o preço de propostas, exclusivamente propostas de fornecedores, mas do painel de preços públicos, mas nesse caso você precisa justificar. E aí, no artigo 2º, diz o seguinte, que no artigo 2º não, no artigo 20, parágrafo 2º, vai te dizer que você precisa
procurar diretamente nos fabricantes, né? E aí é importante a gente voltar lá no início, lembrar que quando a gente olhar no painel de preços, você vai ter um histórico de preço num outro cenário econômico, num outro contexto, em um outro período de referência, né? E possivelmente esses preços vão estar mais baixos e o gestor público não vai conseguir não vai conseguir contratar nessas mesmas condições. Um outro aspecto relevante, e aí eu estou falando só de condições de mercado, eu estava falando de oferta e demanda. A gente tinha um cenário posto, as empresas tinham um nível de estoque estabelecido, dado um histórico de compras, né, que elas tinham. Então, quando teve a corrida pelo home office, o setor privado, assim como o setor público, precisaram fazer novas aquisições. O setor privado estava pronto para fazer o pagamento antecipado, saiu na frente e possivelmente comprou produtos a um preço melhor, né? A administração pública não podia fazer o pagamento antecipado, teve que aí instruir os seus processos, criar os seus meios, talvez aderir a alguma ata, alugar algum computador de alguma ata que tivesse, enfim, aí cada órgão tem a sua realidade, eu não conseguiria precisar isso agora. Mas, com certeza, os preços subiram, as empresas viveram aí alguns gargalos logísticos, eu mesmo tive que comprar alguns laptops e o prazo de entrega falava em 4 dias e a gente levou quase 16 dias para receber esses laptops numa condição de pagamento antecipado, né? E eu, particularmente, comprei pelo portal da loja americana e quem era o fornecedor era a Dell. Então, vivemos isso, acho que todo gestor viveu, todo empresário viveu, os preços naturalmente subiram. O laptop que a gente fez a aquisição aqui, quando a gente pegou um dos melhores preços, era em torno de R$ 5.600. Quando eu pensei em cancelar a compra da loja americana, porque eu vi que ia levar 16 dias, quando eles informaram, que eu olhei nos portais, estava super difícil eu conseguir, e o mesmo laptop já estava aí em torno de 7.100, 7.200. Quer dizer, é o equilíbrio do mercado sendo ajustado, formando um novo nível de preço, e, obviamente, quando você fizer a pesquisa de preço, você, se procurar isso em sítios, em portais eletrônicos, né, em sítios da internet, facilmente a gente consegue verificar isso que eu estou falando. O que não pode é o gestor ter medo de decidir. Ele rapidamente tem que fazer a sua pesquisa, eventualmente ele não vai ter retorno das empresas, e aí fica a dica que eu dei na live com o Rony, né? Documentem. Fez a busca num portal da internet, num sítio da internet, cara, printa a tela, guarda o endereço, salva essa informação, fez lá a busca no painel de preços lá do Ministério da Economia, salva essa informação, enfim, documenta o seu esforço de coleta, porque o processo administrativo ele tem que falar por si só. Toda vez que a gente tem que explicar, já ficou ruim, né? Então, documente para que o processo administrativo fale por si só. É preciso documentar esse esforço de pesquisa e não ter nenhuma dúvida, assim, é natural o que está acontecendo, você tem uma demanda muito grande e, obviamente, em função dessa oferta, o preço vai buscar uma nova posição de equilíbrio, né? E uma pesquisa de mercado, na hora que você for formar o seu preço de referência, você vai identificar isso que eu estou falando. Nossa live está muito interessante, eu queria citar aqui agora, e aliás, pessoal, quem quiser divulgar, pode clicar na setinha aí e mandar para quem é fornecedor, para quem trabalha com compras de TI ou não, para o TCU. Wesley Vaz acabou de entrar aqui novamente, então nós temos aqui auditores, nós temos aqui quem compra também, nós temos aqui fornecedores, você falou aí do caso da Dell, né? Tem fornecedores aqui que entraram na live também, referencio aí nossa amiga Gabriela Temer. Nós temos aí gestores aí que saudar também a Delza, a Rita, o meu amigo Tiossi Júnior, que fez uma live brilhante também, sobre licitações municipais comigo.
Foi um assunto muito interessante. E, professor Túlio, olha só, toda vez que um gestor falha, o mercado entende como lucro. Comenta para mim essa frase que eu acho que ela é sua. Não, o que eu disse é, toda vez que a gente especificar mal um item, né, o mercado vai captar isso como lucro. Né? Exato. Se eu digo que eu quero comprar um notebook, né, e eu não digo se ele é um i7, se ele é um i5 ou se ele é um i3, né, e se não houver, digamos assim, competição nesse certame, o que vai acontecer, o fornecedor, né, vai ali dando os lances dele e ele vai poder te entregar um i3, ainda que você sonhe em receber um i7. Né? E ele, obviamente, assim, ele eventualmente pode te fornecer um i3 com o nível de preço de um i5, tá? Se não houver competição nesse certame. Por isso que eu digo assim, toda vez em que a gente não especifica bem aquilo que a gente deseja receber, o órgão pede a condição de não aceitar o produto quando ele é entregue. Por quê? Se eu especificar mal, qualquer coisa serve. E, obviamente, o mercado vai captar isso como lucro. Eu não posso deixar de citar, nesse momento, a teoria que eu desenvolvi, que é a teoria do elefante. A teoria que é a contracapa do livro Jogo de Contratações, com o professor Cristiano Reckert. E agora está saindo a edição do Contratações de Tecnologia da Informação, o Jogo 4.0. Então, a nossa teoria, professor Túlio, é a seguinte: quem não consegue descrever em equipe o objeto da contratação, seja um bem de TI, seja um bem de saúde, independente do assunto, quem não consegue descrever ao ponto de conseguir ter clareza no objeto, e aí eu quero citar hoje o brilhante trabalho que a nossa equipe na Advocacia Geral da União fez. Só saudar aqui o nosso professor Daniel Almeida e o professor Paulo. Grande abraço para vocês, dois queridos aí que trabalham com licitação também. O trabalho que nós fizemos hoje, professor Túlio, de 8 da manhã às 11h45, eu estou trabalhando num projeto de facilities, tá? Facility Service. A gente está compactando o contrato, está jogando tudo para um mesmo contrato, está desenhando essa solução. E por 3h30, praticamente, nós ficamos detalhando e decidindo o objeto. Metodologia que nós atuamos. Essa pesquisa quem fez fui eu, a parte primária da pesquisa para definir o objeto. Então, um grupo de 5 servidores se reuniu, nós online aqui pela plataforma. Eu separei aproximadamente 20 editais que continham o termo facility, seja na descrição do objeto, seja no seu entendimento que aquela licitação era alguma coisa em torno de facility. Foi difícil encontrar. Alguns editais você acha pelo painel e pelas ferramentas de pesquisa de preço que existem no mercado. Outras você tem que encontrar na mão. Outras são dicas. Outras você encontra no portal do próprio órgão, né? Tem algumas especificidades. O fato é que, após esse esforço de coletar os editais, que, de certa forma, houve um esforço para isso, nós tivemos que compilar, classificar e priorizar em ordem de importância, baseado na nossa necessidade, que já estava desenhada, os editais que, teoricamente, estavam similares. Isso foi para dar para a gente um ponto de vista sobre o que o governo está fazendo em outras frentes, porque é um objeto relativamente novo, de pouco tempo para cá. E por conta da medida provisória 915, que flexibilizou essa questão do facilities, né, nós trouxemos isso para a agenda. E, aliás, uma ideia que eu tenho aqui, que é realmente uma ideia bem já, digamos, inovadora, é pensar em serviço de facility para tecnologia da informação. Eu acho que, assim, com 12 anos já trabalhando com esse tema dentro da administração pública, me parece muito claro que o esforço em contratar, em definir o objeto, ele acaba sendo muito grande e nas fases posteriores. Isso consome muito recurso humano e cognitivo, porque tem uma hora que você, cara, dependendo do volume de contratação, você fica de saco cheio, não tem como entregar tudo. E eu entendo que deve ser revisto esse trabalho de modo a ajudar o gestor a
a ter essas definições de maneira mais ágil, de maneira mais precisa. O gestor precisa desse apoio. Então, eu estou falando, professor Túlio, que é necessário realmente revisar o formato de se realizar, de se fazer uma pesquisa de preço, bem como de encontrar a realidade. Isso requer um esforço, muitas vezes, de conversar com muitas pessoas da organização para saber o que, de fato, é 50 computadores. Porque você falou, uma coisa é você comprar 50 computadores com um processador do tipo tal, com a quantidade de memória do tipo tal, e aí você vai fazer uma cotação de preços, e quando você termina a cotação de preços pelo sistema que está disponível para você, você descobre que 20 dias depois o quantitativo alterou. Mas espera aí, quando muda o quantitativo, altera na percepção de preço também daquele fornecedor. E como é que fica isso na equação quando o seu cliente está mudando o requisito? Quero, não quero, quero, não quero. Uma das contratações mais sofridas que eu fiz até hoje foi uma contratação de software de prateleira. Eu precisava contratar 10 tipos de software diferentes para 30 clientes diferentes de uma organização. Então, eu fiz um cubo multidimensional do qual cada ferramenta tinha 3, 4, 5 fornecedores. E eu cotava com todo mundo a ferramenta tal para atender os diferentes fornecedores. Eu terminei o processo em 1 mês e 15 dias. Algumas cotações já tinham vencido. E aí eu tinha que voltar e cotar de novo. E aí, quando eu mandei o processo para frente, o que foi que aconteceu? Quem tinha me dado a planilha com os requisitos e quantidades de contratação virou para mim e falou, não, mas espera aí, quem queria contratar 10 licenças aqui do software tal, não está mais trabalhando lá. Dá uma olhada para review. Eu falei, como assim dá uma olhada para review? O requisito vem de vocês. Foi aí que eu entendi a teoria do elefante, a teoria da demanda. O gestor precisa investigar, ele precisa pesquisar e encontrar a verdade. Definir o elefante é escrever a especificação do objeto em conjunto com o requisitante. É por isso que a IN1 da SGD é muito clara nessa parte dos papéis, que obviamente a gente vai tratar disso em outra agenda, que eu tenho alguns questionamentos também sobre a formação da equipe de planejamento. A gente vai fazer isso em outra live. Nós teremos aqui mais de 45 lives, fora essa nossa aqui em continuidade. Então, tem espaço para falar de tudo isso. Então, eu queria deixar registrado aqui para o nosso público que hoje o que dá para fazer é focar na demanda para você ter uma pesquisa de preço mais interessante. Porque se você não entender a sua demanda a fundo, você vai terminar o processo e vai ver que era um computador a mais. E aí você vai ter que fazer um aditivo no teu contrato, ou então buscar fazer uma nova contratação que por si só tem o preço mais caro do que o computador que você vai comprar. Então, acho que é um ponto importante para a gente considerar aí na parte de pesquisa de preço. É muito interessante isso que você está falando, né? Porque assim, você encerrou a sua fala dizendo, olha, se eu tiver que comprar um computador a mais ao final, instruir o processo é mais caro que o computador, né? Qual é o preço de se instruir um processo licitatório, né? Até sobre essa questão, o gestor público tem que entender essa necessidade, o gestor público tem que saber realmente o que ele precisa. Enquanto você falava, eu rapidamente bati aqui no Google preço notebook, né? E aí você vê notebooks a partir de R$ 969 até 7 mil. Provavelmente se eu pesquisar aqui, vai ter mais barato e vai ter mais caro, né? E aí, assim, qual é o notebook que eu preciso, dado uma aplicação que eu vou dar, né? Porque a minha necessidade, o meu custo-benefício dessa aquisição está totalmente ligado com a aplicação que o computador vai ter, né? Com a aplicação que o notebook vai ter. E se a pessoa que está fazendo a aquisição de bens de TI não entender exatamente qual é a aplicação, ela pode não fazer aquilo que é mais econômico para o Estado, aquilo que não está alinhado, eventualmente, com o interesse público, né? Com o interesse do Estado. E eu quero te dar um exemplo prático disso daí. A gente está falando em computação pessoal, para deixar a linguagem simples. Comprar um desktop para uma organização pública ou para a sua vida pessoal, não importa. A questão é a seguinte, se você não conhece de tecnologia, e aí a gente chega e fala, pô, você tem que comprar um computador com um HD SSD. Se o cara não conhece a tecnologia e a aplicação daquele HD, ele vai dizer que isso pode ser dispensável. Mas, por exemplo, para eu que trabalho com muita imagem, com muito dado, com inteligência artificial, com programação, para mim isso daqui é fundamental. Eu preciso de um poder computacional interessante do ponto de vista de processamento e eu preciso de um armazenamento rápido, que é o HD SSD. Porque se eu tiver um HD no formato anterior, a velocidade de leitura, o processamento ele tem a máquina de von Neumann aqui, computação.
O processamento ele vai ter uma velocidade muito maior. Só que para você armazenar, ela é um pouco menor. E o HD SSD vai melhorar essa performance. E isso também, dependendo da aplicação, o cara precisa de uma conexão de internet mais rápida. Enfim, eu tenho que saber o que eu quero. Porque se eu não souber o que eu quero, o elefante vai ficar muito mal escrito. E aí você vai gerar problemas em cadeia para todo o fluxo da contratação. Aí esquece PAC, esquece PGC, esquece essa linguagem toda, não adianta falar bonito. Enquanto a área não souber qual é o problema a ser resolvido, ela não pode dar um gabarito, uma solução. Eu preciso de entender e mergulhar no meu problema, o que a gente tentou fazer hoje, lá comparando os objetos, olhando a nossa realidade. Então, acho que é muito relevante colocar isso. Eu queria aproveitar aqui, professor Túlio, para trazer algumas questões aqui. A primeira delas é uma que eu já tinha anotado aqui. O dólar mudou. Isso impacta diretamente nas compras de TI? Se a gente, por exemplo, encontrar aqui da nossa amiga fornecedora Gabriele Temer aqui, ela vende para o governo. Isso impacta, essa mudança do dólar impacta para quem vem comprar agora soluções de TI? Sim ou não? Primeira pergunta. Neto, assim, é preciso entender o mercado, né? Se o produto é um produto dolarizado, ou seja, se ele é um produto em que ele é fabricado no exterior, em que a matéria-prima dele tem origem lá fora, obviamente esse preço tende a ser impactado pelo dólar e ele vai sofrer uma forte influência da variação cambial, né? E tende a ficar mais volátil, digamos assim, em função do comportamento do dólar. Agora, se a gente estiver falando de um produto em que a matéria-prima dele está aqui dentro do Brasil e que a fábrica está instalada aqui dentro do Brasil, em tese, ele não deveria sofrer a influência do dólar. Perfeito. Mas, dado que você tem um mercado que está demandando essa equação de equilíbrio, ela vai se dar em um nível mais alto, porque o fornecedor vai ver a oportunidade de, eventualmente, ampliar o lucro dele, uma vez que o produto está escasso dentro do mercado. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Aí a Gabriela Temer já está dizendo que vai estar variando aí entre 20% e 30%. Né? O risco por isso que esse diálogo com o mercado é importante, porque o que vai acontecer, né? A gente tem que chegar e falar, pô, nós, governo, mantém o preço aí que vocês têm, brigar para tentar chegar ali numa equação que fique bom para todos, né? Eu gosto muito do discurso nesse ponto, o professor Rodrigo Pironti deu uma contribuição interessante. Ele falou que esse é o momento mais para diálogo do que contrato. Óbvio, não podemos esquecer do que está pactuado. Mas é um momento interessante para diálogo, porque ambas as partes precisam ceder. A Lei 13.979 trouxe as excepcionalidades, trouxe a simplificação, como diz nosso amigo Anderson Pedra, o pregão express, né? A gente pode comprar isso de maneira mais rápida, até complementando e trazendo conhecimento de outras lives para cá. Eu posso comprar bens de tecnologia usando a 13.979, desde que essas compras elas possam, digamos, estar inseridas no contexto do Covid, porque senão você está usando a legislação por uma questão perigosa, que não vai ser aplicada, e com certeza absoluta, o Tribunal de Contas vai observar isso com mais carinho. Recentemente saiu acórdão recente sobre isso, então a gente precisa de ter, não sei se é um acórdão ou notícia, tá? Então, a gente precisa de ter muito cuidado ao usar essa legislação no contexto de compras de tecnologia da informação. E aí eu quero trazer uma nova pergunta aqui, professor Túlio, a pergunta do nosso amigo Joab, aí, do Vida de Pregoeiro. É um perfil bem interessante, quem quiser segue aí o Vida de Pregoeiro. Já esteve aí em alguns eventos do pessoal de negócios públicos também. E ele aqui fez a seguinte pergunta: como montar preço de referência de itens de TI com qualidade muito distinta? Por exemplo, desktop de primeira e de segunda linha na mesma cesta. Professor Túlio, eu vou dar um voto rápido, você complementa aqui. Eu entendo que tem que ser lote diferente. Se você coloca tudo no mesmo saco de gato, fica difícil para o fornecedor precificar. Ele pode fazer alguns voos de planilha. Eu acho que é interessante separar por lote. O que você acha disso? Neto, não, são produtos diferentes. A pergunta iniciou com a resposta, né? O produto é diferente. Como é que eu vou botar ele dentro da mesma cesta, né? Não dá, como eu disse.
Quando a gente tem qualidade distinta, a dispersão do preço é grande, porque eu vou ter níveis de preços diferentes. O computador i4 tem um nível de preço, o computador i5 tem outro, o i7 tem outro nível de preço. Então, cada um desses computadores vão ter um nível de preço diferente. Você falou que o momento é de diálogo, né? A vida é de diálogo, mas o diálogo não vai resolver nesse momento, porque o fornecedor não pode tomar prejuízo para atender num cenário como esse, né? A gente tem aí institutos, né, que vão permitir essa renegociação, porque o nível de preço está mudando e está mudando de uma forma muito rápida em função dessas necessidades. Tá? O fornecedor, obviamente, não vai ter condições de te entregar a um preço de dezembro, ou a um preço de outubro, ou a um preço de setembro. Ele vai ter condições de te entregar a um preço do mês corrente. Né? A gente está aí, hoje é dia 22 de abril, e eu diria até o seguinte, eu acho que o órgão comprador vai ter que fazer uma pesquisa de preço rápida e identificar esse nível de preço, juntar elementos, documentar, para que ele possa ter sucesso nessa aquisição. E se ele quer comprar bem, tentar, na medida do possível, juntar aí a necessidade do órgão, fazer isso de forma bem planejada. Planejamento é extremamente importante para que ele possa negociar o volume que tiver necessidade de adquirir nesse momento e buscar um bom nível de preço para um cenário que já está instalado, né? É importante que isso seja feito com a maior serenidade possível, com planejamento, entendendo a aplicação. E aí, voltando para a sua pergunta, se eu tenho produtos distintos, esses preços também, esses níveis de preço vão ser distintos, as estimativas de preço precisam ser feitas para cada produto, né? Aí eu volto lá atrás, naquela questão que eu estava falando da padronização da descrição do material. É nesse momento que você distingue um produto do outro, que você relaciona todos os elementos técnicos e assegura a qualidade daquilo que você deseja receber. E, obviamente, vai ter nível de preço distinto e isso precisa ser tratado de forma bem específica. Excelente. Eu acredito que esse é o caminho. Eu gosto sempre de citar um estudo de caso que eu vivi durante o ano passado, na verdade, durante os últimos 2 anos. Ser gestor de TI na Esplanada não é uma tarefa fácil nem para amadores. Saiu um acórdão no ano passado, um acórdão que nós realizamos um trabalho para mudar uma métrica de um contrato. Nós conseguimos fazer isso porque o contrato estava sendo danoso para a administração pública. E foi um ano de bastante preocupação, porque nós fizemos um trabalho, documentamos e fizemos o possível para levar o melhor preço para a administração pública. E ainda assim, foi um ano em que nós tivemos que responder. Nós paramos praticamente toda a estrutura de TI para poder cuidar para responder acórdão, para responder Justiça Federal. E a grande verdade, professor Túlio, até um desabafo aqui que eu faço com relação à pesquisa de preço, a nossa pesquisa de preço foi criticada. Nós ficamos felizes com o resultado do acórdão, porque não houve má fé no nosso trabalho, houve realmente um trabalho que foi feito praticamente a toque de caixa, com um tempo muito curto, para evitar uma renovação excepcional. Nós tentamos atender às necessidades da administração, e assim foi feito. E quando é feita uma transição, um fornecedor pode não aceitar e pode simplesmente protocolar contra o seu CPF no Tribunal de Contas da União, na Justiça Federal. Durante o ano passado, eu respondi esse processo com a equipe e tivemos o êxito em mostrar Eu fiquei no background desse processo, mas me sinto responsável e atuo como proativamente para colaborar nessa frente, mas eu vejo que eu senti na pele, mais uma vez, não foi o primeiro acórdão que eu já precisei de mesmo fazer um trabalho de economia para os cofres públicos, isso traz uma certa ansiedade, uma certa preocupação. E graças a Deus,
com um trabalho sério e documentando com bastante antecedência e mostrando a viabilidade dos projetos, a gente conseguiu ter êxito e mostrar que nós conseguimos mostrar. Fato é que o contrato hoje funciona de vento em polpa, melhorou bastante o nível de serviço, atendeu, isso já era previsto. Agora, o que não é previsto nunca é a crítica do mercado e a briga do mercado, que nós muitas vezes não temos nenhum controle. Então, acho que olhar para quem faz é algo que tem que ser revisitado e reavaliado nesse contexto. Óbvio, nós estamos aqui falando de deixar de combater a corrupção, mas eu entendo, professor Túlio, que existem pessoas sérias que querem fazer um trabalho, mas que estão acometidas no medo. Eu gosto de citar muito o meu projeto do jogo de contratações, que é o portfólio aqui da nossa live, que é exatamente para que a gente documente esse diálogo do medo. Isso deixa os gestores preocupados e ansiosos e apáticos em tomar a decisão. E eu queria muito aproveitar o comentário da professora Gabriela Pércio, eu queria muito que essa realidade fosse alterada, porque muitas pessoas têm coragem, assim como eu tenho coragem de estar aqui debatendo abertamente esse tema, não tenho medo nem vergonha de abrir questões do nosso dia a dia para o nosso crescimento, de colocar aqui a cara para que nós possamos discutir e crescer juntos. Eu prefiro esse cenário do que o cenário do medo, em que os gestores ficam simplesmente à mercê de uma decisão ou da leitura de um acórdão. Então, eu convido a todos que querem evoluir, que querem sair da sua zona de conforto, que, como eu falei em uma das lives aqui com o professor Marcos Bittencourt, jogue um tubarão no seu tanque, para que você, após esse período de crise, tenha condição de sair mais forte, melhor, e ajudando outras pessoas que possam se beneficiar do seu conhecimento. Eu acho que esse é o caminho. Você voltou aí para a questão do direito administrativo do medo, né? O início do nosso controle está lá na Constituição de 88, né? E na Constituição de 88 já se estabeleceu ali o modelo de controle no Brasil, né? E é muito importante a gente entender o que é erro e o que é corrupção, tá? O que é erro, a gente tem que tratar como erro. E o que é corrupção, tem que tratar como corrupção. Aí é caso de polícia, entrega para a polícia tratar. A gente tem aí um momento muito delicado, tanto para a aquisição dos produtos ligados aí aos produtos de prevenção, quanto nos produtos em que sofreram uma interferência indireta, como é o caso dos bens de TI. A minha recomendação, eu já falei isso no início da live, né? Documente todo o seu esforço de pesquisa de preço, haja com bom senso. Eu costumo dizer assim, gestores de sucesso agem com base no bom senso, tá? O cara que é corrupto, não, ele fica ali tentando buscar uma brecha da lei para poder se dar bem, né? Esse cara não, esse cara tem que ser tratado com a polícia, isso é caso de polícia, é corrupção. Agora, tem gente boa tentando trabalhar, desenvolver um trabalho, tentando entregar ali o laptop, tentando entregar o desktop, para o órgão não parar de funcionar, para a população ser atendida. E esses casos, assim, vão ocorrer erros durante esse período. Muita coisa foi feita sem planejamento, não tiveram oportunidade, porque a pandemia se instalou. Então, a minha recomendação é haja com base no bom senso. A vocação do controle é extremamente nobre e eu tenho certeza que eles também vão agir com esse bom senso, né? E quando eu digo agir com bom senso, não buscar a brecha, eu vou tentar ilustrar aqui um caso simples, né? Eu sei que o Neto tem aí essa cara de bravo, essa cara de bad boy e tal, tá aí com essa barba sem fazer, né? Mas o Neto é um cara de coração bom e ele tem ali em casa um Spitz alemão anão, né? Ele não tem um pitbull. E o Neto foi passear na Câmara dos Deputados com o cachorrinho dele e chegou lá e tinha uma plaquinha: proibida a entrada de animais domésticos. E o Neto está ali com o cachorrinho dele, que ele anda debaixo do braço, leva no cabeleireiro, enfim. E ele chegou lá, o Neto não pôde entrar com o cachorrinho dele. O Neto voltou cachorro não sai de casa, cara. O Neto voltou em casa, leu aquela plaquinha, não podia entrar com animais domésticos. Mas o Neto tem um jacaré em casa. Ele pega o jacaré, põe embaixo do braço e volta para a Câmara dos Deputados. Ele pode ou não entrar na Câmara?
O jacaré não é um animal doméstico, mas ele pode ou ele não pode entrar na Câmara, né? É preciso agir com bom senso num momento como esse. Se agir com bom senso, eu tenho certeza que o controle vai conseguir identificar o que é erro e o que é corrupção. E ainda que isso seja fruto de uma investigação, que isso seja fruto de análises por parte do controle, ao final vai se constatar que houve um erro, vai ficar ali uma recomendação e o neto vai sair tranquilo desse processo, né? Então, ajam com base no bom senso, documente o esforço de pesquisa, faça esse trabalho o melhor que puder ser feito, atenda ao seu órgão, porque se a gente ficar com medo de decidir, o órgão vai ficar desatendido, a população vai ficar desatendida e o país vai parar. Então, documente todo esse esforço, porque eu tenho certeza que ao final desse processo vai correr tudo bem e o país vai sair disso ileso. Vamos chamar o professor Marcos Alcântara para falar do ponto de vista do controle interno, para ver qual é a contribuição que ele dá. E aí eu vou usar esse exemplo do cachorrinho, vou ver qual é a reação dele. Vamos ver se ele fica bravo. Julião, obrigado, meu amigo, aí, pelo seu obrigado apoio, você, pelo seu conhecimento. Foi um momento de muito crescimento. A gente que tem aí já uma amizade, eu fico muito grato de poder construir nesse novo momento. Não é um momento fácil para ninguém, mas acredito que nós precisamos de nos unir, de revisitar algumas agendas, falar com as pessoas e construir um momento novo. E acho que é bem oportuno. Fico feliz com o teu aceite desse convite. Acho que construímos aí um valor agregado para a nossa comunidade, para as pessoas que não estão nos assistindo. Quero destacar aqui para os amigos, professor Túlio, que essa live ela vai estar disponível no perfil do YouTube, tá? Então, quem procurar lá por ASS Neto, A de Antônio, F de Fernandes, S de Soares, Neto com 2 T's, no YouTube. Tá lá, jogo de contratações, o perfil. Quem quiser também ouvir essa live pelo Spotify, é só colocar a palavra-chave jogo de contratações, separado, normal, Big Game ou Antônio Neto, tanto faz. Você também pode ouvir esse podcast, isso aqui vai se transformar no podcast. Facebook também, tem lá Antônio Neto. Instagram, aqui vocês já estão conectados, tem o Instagram do jogo de contratações. A ideia é a gente disseminar esse conhecimento na maior parte possível para ajudar as pessoas a tomarem decisão e usarem a gestão de risco nesse momento. Então, Sr. Túlio, novamente, brilhante participação. Muito obrigado aí pelo Eu que agradeço o convite, fico honrado aí de estar fazendo essa live aí com você, Neto. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve lá dentro da AGU e ao longo da sua vida aí por todos os órgãos que você passou. Você esteve lá na Presidência da República. Tá indo para um novo órgão aí agora nos próximos dias. Vem coisa nova. Vem coisa nova. Espera aí que a briga vai ser grande. Vamos ver se a gente pode ajudar. É isso aí. Um forte abraço e sucesso aí nessa empreitada. Tá bom? Valeu, meu irmão. Obrigado. Pessoal, obrigado muito boa noite você. a todos vocês. Boa muito noite, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.